Meus irmãos, mais uma vez cumprimento vocês na graça e na paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Não vamos perder esse costume de, em reverência à palavra do Senhor, lermos a mesma em pé. E abra comigo Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Estamos de volta às nossas exposições neste terceiro evangelho, dando sequência agora no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 17. Enquanto os irmãos abrem, deixe-me lembrá-los que vocês têm recebido nos últimos 2 boletins. No próximo encerra uma série de 3 devocionais na capa do boletim que trazem 5 lições, 5 conselhos para que você se prepare para receber a palavra de Deus. Se você ainda não atentou para isto, leia o último boletim, o de hoje e o próximo, porque certamente você vai ser muito abençoado com estes sábios conselhos para que você se prepare bem para receber a palavra do Senhor. Lucas 13, do 10 ao 17, assim o Senhor nos fala por meio de sua palavra. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nestes dias para serem curados, mas não no sábado. O versículo 15 nos diz que, porém, o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Que palavra bendita é a tua santa lei, ó nosso Deus. Ela revela quem o Senhor é e revela também quem nós somos. A tua lei nos instrui como nós devemos nos comportar para contigo e uns para com os outros. É uma bênção para nós estarmos aqui nesta casa de oração, na tua igreja, na tua casa, para ouvirmos a tua voz. Por isso, ó Deus, não consideramos este momento um momento qualquer. Suplicamos a ti que me conceda a graça para que eu pregue com autoridade, com clareza, a mensagem do teu evangelho, e da mesma forma que o Senhor conceda graça àqueles que estarão ouvindo a mensagem, para que possam compreender aquilo que o Senhor tem a falar. A tua palavra vá de encontro às necessidades do teu povo, e o teu povo vá para casa alimentado pela tua palavra, pelos pastos verdejantes da tua santa e bendita palavra. Faz isso, ó Deus, para a tua glória e para o nosso bem. É o que te oro e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, por favor. Meus irmãos, nós estamos nesta sessão do terceiro evangelho que fala sobre a necessidade do arrependimento e a urgência do arrependimento. Nas últimas 2 exposições, nós temos ouvido o Senhor falar, ensinar sobre a necessidade que todas as pessoas, sem exceção, têm de ouvir o Evangelho e, através da audição do Evangelho, da audição da voz de Jesus, ouvir o seu chamado ao arrependimento, que é uma mudança totalmente de mentalidade. Segundo nós temos ouvido nas últimas 2 exposições em especial, o nosso Salvador diz que todos são pecadores e por isso todos
precisam ouvir o Evangelho e se arrepender dos seus pecados. De modo que os juízos humanos e as calamidades que assolam a vida humana apontam para algo maior, apontam para um juízo que está por vir, um juízo do próprio Deus sobre aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Os homens devem, segundo Jesus, se arrepender. E os homens não só devem se arrepender, eles devem se arrepender o quanto antes, eles devem se arrepender enquanto ainda é tempo. O Senhor Jesus usou uma parábola muito especial para ilustrar estas verdades. A parábola da figueira que não dá fruto. No versículo 6 ao 9, nós ouvimos o Senhor falar, finalizando o seu ensino. Se depois daquele que cuida da vinha, cavar, adubar, e no próximo ano ela der figos, ótimo, se não, mande cortá-la. Essa é a urgência do chamado ao arrependimento que o Evangelho aponta, mostra para nós. Por que eu começo a exposição de hoje fazendo essa recapitulação? Porque este é o Evangelho. O Evangelho não acaba dizendo, se não houver frutos, que seja arrancada. Não. Agora, o evangelista Lucas, ele vai nos apresentar um episódio muito especial, em que neste episódio será revelada a capacidade que Jesus tem, a capacidade que o seu Evangelho tem de produzir mudança, uma mudança profunda, definitiva e genuína, mesmo nos contextos mais difíceis. Jesus tinha acabado de chamar a atenção de toda uma nação à necessidade do arrependimento e de um arrependimento urgente, antes que o juízo chegue. Agora, ele vai mostrar que a mudança, ou seja, que o arrependimento, que a conversão é possível por causa de uma única coisa, por causa do seu infinito poder, por causa da sua autoridade absoluta. Olhando para essa passagem de hoje, nós vamos mais uma vez ver que a salvação não depende de quem quer e nem de quem corre. Que se não for a graça ativa de Deus, através do Evangelho, não há quem possa se salvar. Jesus, por um lado, chama Israel a produzir frutos de arrependimento. Agora, ele vai mostrar na prática que ele tem todo o poder para restaurar a todos, a produzirem frutos de arrependimento. Ele tem poder para mudar a vida de uma pessoa, tanto espiritualmente como fisicamente, como nós vamos ver. Esse é o último registro, irmãos, de todos os evangelhos, de Jesus ensinando no contexto de uma sinagoga antes dele ir para a cruz. A cruz está próxima. Olhe para a sua Bíblia, por favor. O versículo 10 nos diz que num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Num sábado. Num dia do descanso. Do grego sabacim. Depois, esse dia será chamado e conhecido como Dia do Senhor. Lucas não nos diz geograficamente aonde Jesus está nessa passagem, não. Mas ele nos diz duas coisas importantes. Registra quando foi que isso aconteceu e onde foi que esse evento aconteceu. Quando? Num sábado. Onde? Numa sinagoga. O Espírito Santo está usando o evangelista Lucas para nos mostrar onde é que Jesus estava no Shabá, no dia do descanso. E o que Jesus estava fazendo neste dia? E eu pergunto a você, segundo o versículo 10, aonde Cristo estava no dia do descanso? Na igreja.
a igreja dos seus dias. Ele estava na sinagoga, ele estava no culto. Então eu posso perguntar a você, aonde os cristãos devem estar no dia do descanso? Aonde os cristãos devem estar no dia do Senhor? Na igreja, na comunhão com o povo de Deus. É a primeira lição do versículo 10. A segunda lição, o que Cristo está fazendo neste dia? Ele está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está participando dos atos de adoração, assim como Deus está participando neste momento dos atos de adoração, quando nós estamos o adorando na beleza da sua santidade. Então, o que Cristo está fazendo no sábado? Ele está na igreja. Fazendo o que na igreja? Participando dos atos de adoração. É a primeira coisa. A segunda coisa, ele está servindo o povo de Deus com os dons e talentos que ele tem. Eu chamo a sua atenção, igreja, para estes detalhes do versículo 10, que não são novidade para nós, porque nunca em absoluto, porções como do versículo 10 de Lucas 13, devem deixar de ser didáticos para nós, devem deixar de nos ensinar. Afinal de contas, o que nós somos? O que você é? Você é um crente, você é uma crente, nós somos cristãos. Ora, se nós somos cristãos, o que isso quer dizer? Que nós devemos imitar a Cristo. Olhando para essa passagem e vendo que no dia do Senhor, Jesus está na igreja, ele está participando dos atos de adoração, mas ele não está fazendo isso apenas de modo passivo, ele também está trabalhando, ele está servindo com os seus dons. Assim também deve acontecer conosco. Onde é que nós devemos estar na igreja? No domingo? Na igreja. O que devemos fazer? Devemos ir para a igreja. Mas devemos ir para a igreja e apenas ser servidos pela igreja? Não. Como cristãos, nós devemos colocar todos os dons e talentos dados por Deus a cada um de nós a serviço do seu povo, a serviço do seu reino, para a sua própria glória e para o bem da sua criação. Por isso, eu olho para o versículo 10 e novamente lembro, não só a minha própria alma, mas lembro a você, crente em Jesus, crentes que precisam ser constantemente lembrados de que domingo é dia de estar na igreja, crentes que vão para a igreja só quando tem tempo, quando a agenda permite, crentes que por qualquer motivo acabam se sentindo confortáveis para não estar na igreja, crentes que agem assim não estão agindo como cristãos, não estão imitando a Cristo, não estão seguindo os passos de Jesus. Observe, para ficar mais claro ainda, Atos capítulo 2, versículos 42 em diante, são textos muito conhecidos da igreja. E como é que está escrito no cabeçalho de Atos 2, 42? Como é que está escrito lá no comecinho da perícope, da porção do texto? Como viviam os convertidos. Como viviam aqueles que receberam o Evangelho, que se arrependeram na sua mente, a sua mentalidade foi transformada e agora estão vivendo de acordo com a sua nova mente. Estão convertidos. Como é que eles viviam? Como é que viviam estes cristãos? Perseverando, continuando a caminhada da fé com perseverança, na doutrina, nas orações, no partir do pão, na comunhão. Eu estava refletindo sobre todo esse contexto do versículo 10, olhando para Atos 2, e eu fui lembrado de uma coisa muito interessante. Você sabe quando um crente, uma família crente, precisa se mudar de uma localidade para outra? Sabe quais são as duas principais preocupações desse crente? As duas. Primeiro, aonde vai morar? E a segunda, quem é que pode dizer? Aonde vai congregar?
eu me lembrei que por pouco, muito pouco, em 2018, 17 para 18, nós não nos mudamos como família para o interior. Nós já estávamos congregando aqui e havia uma grande possibilidade de nós nos mudarmos para 200 quilômetros de distância aqui do Recife. E uma das coisas que nós conversamos foi: aquela cidade tem uma igreja fiel, que prega a palavra fielmente. E eu achei uma coisa interessante, eu refletindo sobre isso. Pelo menos no nosso caso, nós não conhecíamos ninguém a não ser o pastor. Ninguém a não ser o pastor. Então, a nossa inclinação de, se formos morar naquela cidade, vamos congregar ali, não era por causa da quantidade de pessoas que nós conhecíamos, não era pelas dinâmicas da igreja que eram boas para a nossa família, para os nossos filhos, não. Nós estávamos preocupados em frequentar uma igreja, em fazer parte de uma igreja que prega fielmente a palavra. Isso era a coisa mais importante para nós. E assim é com toda a família crente em Jesus. Onde eu vou morar? Em que igreja eu vou congregar? Pergunto de novo. Você é um cristão, você é um crente. Então, pela graça do Evangelho, viva como um crente. O viver da igreja deve ser importantíssimo na sua vida. O viver da igreja não deve ser como é para algumas correntes do cristianismo, apenas uma atividade comunitária que eu me envolvo à medida em que eu consigo, na proporção em que eu consigo. Eu visito a igreja, sim, eu visito. Eu chego até, inclusive, a dar uma oferta. Não. O viver da igreja, como você vai ver, cada vez mais em que nós avançarmos nessa exposição, o viver da igreja é muito importante para a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Eu creio nisso, amém. Mas enquanto nós não avançamos na exposição, deixa eu lembrar você, o viver da igreja, como nós estamos vivendo aqui hoje, como nós podemos viver na terça-feira, na oração, na quarta-feira nos departamentos, na quinta-feira na doutrina, e em todas as oportunidades que o Senhor nos der para que nós, como cristãos, estejamos envolvidos com a vida orgânica da igreja. 1 Coríntios 12 não está aqui à toa. Efésios capítulo 4 não está aqui à toa. Fala sobre a unidade da igreja, sobre a vida orgânica da igreja. Isso inclui a mim e a você. Esteja em comunhão como Cristo estava em comunhão com o povo de Deus. Esteja em comunhão como cristão, como cristã. Esteja em comunhão com o povo de Deus. Adore a Deus, sirva a Deus, sirva ao seu povo, assim como Cristo, o seu Senhor, fez. Versículo 11. E chegou ali, guarde o ali, chegou ali, uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e ela andava encurvada sem poder se endireitar de modo algum. Aqui nós observamos a descrição do médico evangelista, cheio do Espírito Santo, trazendo para nós um relato detalhado do estado de saúde daquela mulher. Nós não sabemos se a doença que afetava a coluna daquela mulher era uma doença característica pela má formação dos ossos, que na formação congênita, esses ossos eles eram formados colados um no outro, ou se aqui nada mais era do que uma escoliose. Os ossos estavam formados de modo adequado, mas eram tortos, a coluna era torta, nós não sabemos. Mas Lucas, cheio do Espírito Santo, está aqui nos dando conta de uma coisa importante. Essa mulher tinha uma enfermidade física grave, totalmente desconfortável. Mas essa enfermidade física era resultado de uma ação espiritual demoníaca, de um espírito de enfermidade. Lucas traz o detalhe de que essa mulher estava nessa condição há 18 anos da sua vida. Por 18 anos, essa mulher estava sob um jugo, sob um cativeiro espiritual e físico.
O versículo 11, o Espírito Santo nos diz que essa mulher, por si mesma, ela não conseguia se endireitar de modo algum. A cena é dramática. O Espírito Santo está usando Lucas para descrever não só a extensão, a gravidade da enfermidade dessa mulher, como também a duração do sofrimento dessa mulher. Essa mulher estava nessa condição, e se nada fosse feito por ela, ela continuaria nessa condição para o resto de sua vida. Eu já mencionei em outras exposições que nós enfrentamos oposição maligna nessa vida, nessa jornada. E existe um grande mal dentro da fé cristã, grande mal. Por um lado, uma corrente do cristianismo quer supervalorizar isso, quer culpar agora as hostes malignas por tudo que acontece de ruim na vida de um crente, de modo que o crente não tem mais responsabilidade em quase nada que ele faz, tudo é o inimigo. E por outro lado, como reação a essa corrente ultramística, você tem uma outra corrente do cristianismo que quer dizer não há mais luta contra entidades malignas, isso aconteceu só nos dias bíblicos, mas não há nenhuma referência, nenhuma base bíblica para se dizer que nós não enfrentamos mais as hostes das trevas. Eu não quero me alongar, porque falamos sobre isso em outra exposição, mas eu quero só chamar a sua atenção para um detalhe importante. Algo que eu disse para o meu filho recentemente. Você crê em Deus? Você crê que Deus existe? Amém. O mal também existe. As hostes malignas também existem. E nós estamos, sim, vivendo num mundo tenebroso. Nós estamos vivendo num mundo onde o que é espiritual, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, rege aquilo que é visível. Por isso, essa não deve ser a nossa motivação. Nós não devemos temer a Deus para que Ele nos proteja do mal. Mas, dentre outras coisas, devemos sim levar o Evangelho a sério, o reino de Deus, as coisas espirituais a sério. Não devemos brincar com o pecado, não devemos subestimar de fato o nosso adversário, aquele que anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Não devemos desconsiderar, não devemos menosprezar o nosso inimigo. Essa mulher estava enfrentando oposição maligna. Era preciso que algo fosse feito por ela, que alguém libertasse essa mulher dessa agonia, que só ela sabia o que ela estava enfrentando. Mas quem poderia fazer isso? Quem poderia libertá-la? Ela mesma não conseguia. Olhamos e vemos mais uma cena evangélica de um cenário que está pronto para que Deus seja glorificado. Mas, onde é que Deus vai ser glorificado? Onde Cristo estiver falando, onde Cristo estiver agindo, no meio do povo de Deus, no corpo de Cristo, é ali. O evangelista carinhosamente, cuidadosamente diz que ela chegou ali, na igreja, onde Cristo estava pregando, ensinando, onde a sua voz estava sendo ouvida. Imagine você, igreja, se nesse dia aqui em especial, nesta ocasião, nosso Salvador tivesse decidido não ir para a igreja, porque ele estava muito cansado. Imagine se nessa ocasião aqui, essa mulher entra nessa igreja e Cristo não está lá, porque afinal de contas ele não teve vontade de ir para a igreja cultuar. Mas Cristo estava lá. Essa mulher entrou lá pela providência de Deus. Essa mulher, na verdade, e o estado em que ela se encontrava era um símbolo perfeito do estado de Israel, do povo de Deus, do povo da aliança, daquilo que Cristo vem falando, daquilo que está sendo narrado pelo evangelista Lucas. Vocês precisam se arrepender, vocês estão enfermos, estão afetados mortalmente pelo pecado. É um símbolo, essa mulher é um símbolo de todos aqueles que sofrem opressão espiritual,
e opressão física, não só por causa do pecado, mas também das hostes malignas. Todas essas pessoas estão aqui representadas na vida desta mulher, a qual nós não sabemos o nome, nem precisamos. Ela é um símbolo, ela é uma pessoa histórica, mas também um símbolo para todos nós. Esta mulher está aqui e esta passagem está aqui para nos lembrar, para nos ensinar, crentes, de que as pessoas não vão encontrar salvação, as pessoas não vão encontrar alívio para as suas almas cansadas e sobrecarregadas em outro lugar, senão aonde Cristo estiver. Segundo Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Então as pessoas têm que ir a Cristo. E é justamente a igreja, é o corpo de Cristo, segundo Colossenses 1,18, é onde Cristo está falando, é onde Cristo está agindo para a libertação dos cativos. Você consegue compreender, igreja, o que o Evangelho está dizendo? Você consegue compreender que quando você não tem vontade de estar na igreja, ou envolvido ou envolvida com as coisas da igreja, é algo muito mais do que associado apenas à sua vida, que tem muito mais coisa em jogo, que não é à toa que o mal se levanta para tentar trazer tristeza ao seu coração, para que você esfrie na fé, para que você não persevere na fé. Onde as pessoas encontrarão alívio é onde Cristo estiver. E onde é que Cristo está? Agora, é onde o seu povo está reunido, 2 ou 3 em seu nome, é o seu corpo, é a igreja, é ali onde as portas devem estar abertas, é na igreja, as portas devem estar abertas, é ali onde as pessoas vão chegar aflitas para se encontrarem com Cristo, é ali na igreja. É ali na igreja que essas pessoas serão acolhidas por Jesus, e você precisa estar ali para você ser o braço de Cristo para acolher essas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas e necessitando desesperadamente de alívio, de libertação dos cativeiros que as acometem. Eu digo a você mais uma vez, igreja é coisa séria. Você deve levar a igreja na mais alta conta na sua vida, e não como algo que você participa quando você quer, quando você tem tempo, quando você pode, quando você está com vontade. Se você é um crente, se você é um pequeno Cristo, você deve estar aqui, para que Cristo use você para libertar pessoas, cativos, cativas, que entrarão ali. Se você crê nisso, diga amém. Ao vê-la, versículos 12 e 13, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Ao vê-la, o verbo ver aqui, ele é chave nessa passagem. Ao percebê-la, ao notá-la, ao prestar atenção naquela mulher. O que é isso? Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do onisciente Deus, que vê e que conhece todas as coisas perfeitamente, da maneira como podem ser conhecidas. Mesmo assim, numa linguagem fácil para a nossa instrução, o Espírito Santo está nos dizendo que Cristo a percebeu, deu atenção a ela, prestou atenção nesta pobre pecadora. O versículo 12 está nos mostrando como nós devemos ser e viver como igreja. Cristo olha para os necessitados. Logo, você cristão, você cristã, também deve prestar atenção nos necessitados. Você também deve acolher os necessitados.
você também deve chamar para perto de você os necessitados, porque perceba, ao vê-la, Jesus a chamou. Repito, o Evangelho está nos ensinando como nós devemos ser cristãos, individualmente falando, e como nós devemos ser igreja. Jesus a chamou, diz Lucas, para que ela saia do anonimato, da multidão. Lembrem-se, ele está ensinando. A atenção está para ele. Ele chama ela, venha para perto de mim. Saia do anonimato. Cristo queria exatamente ilustrar na vida dessa mulher, para aqueles ouvintes que têm ouvido, vocês precisam se arrepender urgentemente, antes que o juízo divino venha sobre vocês. Agora, de modo gracioso, isso é graça pura. Ele diz, vejam o que eu estou falando de modo prático e ilustrativo, para que vocês não tenham dúvida alguma de que eu tenho todo o poder para fazer isso. Essa mulher vai servir como fonte de ilustração, para que todos vejam o Messias de Deus agindo. E ele age, chama ela para perto, e a continuação do versículo diz que ele impõe as mãos sobre ela. É o início do versículo 13. Jesus não só, olha o Evangelho nos ensinando a ser igreja, Jesus não só se dirigiu a ela, não só dirigiu a sua atenção a ela, não só dirigiu a sua palavra a ela, chamando ela para perto, o Evangelho diz que ele a tocou. Com imposição de mãos. A imposição de mãos, já falamos sobre isso, desde o Antigo Testamento, era um símbolo de concessão de poder. Os reis, os profetas, os juízes, eles recebiam o seu ofício, assim como acontece até hoje, assim como aconteceu na igreja do Novo Testamento, a imposição de mãos sobre os oficiais, para, neste ato simbólico e espiritual e místico, haver uma transmissão de poder. Jesus está tocando voluntária e soberanamente nesta mulher, como um ato público de comunicação de poder. E então ele diz, mulher, você está livre. Ele não diz, mulher, como ele disse em outras ocasiões, você está curada. Ele diz, você está livre. Você está liberta. Mais uma vez, com apenas o emprego da palavra, apenas com a sua voz, Jesus age na vida de uma pessoa, de modo que a recuperação dessa mulher, segundo o final do versículo 13, foi imediata, foi literalmente instantânea. Essa mulher, ela ficou completamente curada. Não sabemos se era um problema de má formação congênita nos seus ossos, ou se era uma escoliose grave. O fato é que ela está completamente livre, liberta, tanto da sua enfermidade física, como da opressão espiritual que estava sobre ela há 18 anos. O que essa mulher faz? Segundo o final do versículo 13, ela começou a glorificar a Deus. E fazendo isso, ela está reconhecendo, quando ela dá glória a Deus, ela está reconhecendo Cristo é a fonte da bênção de Deus para a minha vida. Aí eu pergunto a você, o que está acontecendo aqui nesse momento histórico? Não é exatamente aquilo que deve acontecer na igreja? Não foi exatamente para isto que Cristo instituiu a sua igreja? Para quê? Para que as pessoas se acheguem até a Ele, para que as pessoas ouçam-no, chamá-las em direção a si mesmo pela pregação do Evangelho. Não foi para isso que Ele instituiu a igreja? Para que o seu Evangelho seja pregado e as pessoas ouçam a sua voz e sejam atraídas pelo seu Espírito a Ele mesmo. Não foi para isso que Cristo estabeleceu a sua igreja? Para que, ouvindo a sua voz, ouvindo o Evangelho, essas pessoas sejam livres, elas sejam libertas,
de todo o cativeiro que as prenda. Não foi para que essas pessoas que ouvem o Evangelho e que são libertas dos cativeiros, elas passem a tributar a Deus glória. Percebe, igreja, que grande responsabilidade nós temos, eu e você. Aqui o Evangelho está nos lembrando mais uma vez de que de nenhuma outra forma as pessoas vão ser libertas das prisões. De nenhuma outra forma as pessoas serão resgatadas das amarras do pecado, senão por meio da pregação fiel do Evangelho. Como está acontecendo aqui nesta noite. Como acontece durante a semana nas suas casas, nas suas vizinhanças, nos seus trabalhos, escolas, afazeres, caminhos. Essas pessoas vão ser libertas, resgatadas do pecado, quando elas ouvirem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas como você pregará a igreja? Você pregará, primeiro sendo instruída pelo próprio Deus, através de sua palavra. Você vai receber o Evangelho, crer no Evangelho, meditar no Evangelho, ser bem-aventurada por ser crente no Evangelho. E então agora você vai pregar este mesmo Evangelho. São então essas pessoas, as mentes dessas pessoas, as vidas dessas pessoas serão redimidas. E só então essas pessoas poderão glorificar a Deus. Percebe a dinâmica desta cena? Essa mulher chegou no lugar de culto, num dia do descanso, mas nós não temos notícia e informação de que ela já entra glorificando a Deus, mesmo em meio à sua adversidade. Não. Ela chega, possivelmente para prestar o seu culto, os seus atos de adoração, não sabemos. Mas só a partir deste momento, em que Cristo fala com ela, em que ela ouve a voz do Verbo de Deus e ela é liberta, então ela está pronta para glorificar a Deus, e é exatamente isso que ela faz. Mas isso causa uma reação. Versículo 14. Ainda temos mais a aprender sobre como ser igreja. Veja, o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias, há do verbo haver, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nestes dias para serem curados, mas não no sábado. É o responsável pela liturgia, já falamos sobre isso também em outra exposição. Ele é o responsável pela liturgia, é o liturgo daquela sinagoga. É mais ou menos trazendo para os dias de hoje como aqueles que estão na igreja, que até têm liderança na igreja, têm cargos na igreja, mas parece que ainda não conseguiram compreender bem o que é o Evangelho. Esse homem, ele mostrou mais preocupação com o cumprimento da palavra, da lei de Deus, do que com o sofrimento dessa mulher. Ao invés dele olhar para aquele milagre, aquele ato extraordinário de Deus, coisa que não era estranha para os judeus, e glorificar a Deus junto com essa mulher, ele critica de modo indireto. Ele não critica frontalmente a Jesus e nem a mulher, mas ele critica de modo indireto, tanto essa mulher como ao próprio Jesus. E ele faz isso de modo muito piedoso, né? Citando a lei. Há 6 dias em que vocês devem trabalhar. Venham também nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Veja, além de ser um religioso que não entendeu muito bem o que é o Evangelho, esse oficial da sinagoga era um péssimo teólogo, péssimo intérprete da lei. Ele não analisava a lei de acordo com os processos de interpretação, de hermenêutica corretos, respeitando a contextualização do mandamento, respeitando a aplicação do mandamento, não. Ele deixa, na sua péssima teologia, com que a sua ânsia de sufocar, de desacreditar o ministério de Jesus,
ele deixa com que tudo isso fosse maior do que o milagre que ele acabou de presenciar. Mas Jesus, que é o sublime pastor da igreja, ele trata esse desvio teológico de modo muito pastoral. Versículo 15. O Senhor lhe respondeu: hipócritas. Veja como ele foi pastoral. Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Versículo 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Hipócrita, disse Jesus, no plural, hipócritas. Você sabe, dissimulador ou dissimuladores, atores de palco. Vocês, na verdade, estão encenando. A intenção de vocês não é essa. O discurso de vocês, na verdade, tem outra intenção. Vocês não estão preocupados com a lei de Deus. Vocês não estão preocupados com o culto. Vocês querem me atingir. Jesus está dizendo, em outras palavras, quando os chama de hipócritas, de encenadores, de atores. Vocês não só querem me atingir, vocês também estão atingindo esta mulher. Mas então o Senhor Jesus diz: vocês não levam o seu boi, o seu jumento, ou seja, os seus animais, no mesmo dia de sábado, no mesmo dia de descanso, porque a tradição rabínica permitia isso. Vocês não fazem isso para que eles possam beber? Por dois motivos. Para que nem eles morram de sede, mas era difícil um animal morrer por causa de um único dia sem beber água. Jesus está dizendo, vocês não fazem isso para que sequer eles sofram, passando sede. Com essa pergunta, Jesus diz, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Nessa pergunta, o Senhor trata alguns pecados muito graves, não só da nação, como da religião judaica naqueles dias. Primeiro, a nação de Israel. Os judeus não consideravam as mulheres tão importantes, na verdade as mulheres eram menos importantes do que os homens. E por isso Jesus publicamente trata isso dizendo, vocês estão valorizando mais animais do que esta filha de Abraão. Esta descendente direta do patriarca, ela é filha da aliança tanto quanto vocês. Por que ela não pode ser curada? Por que ela não pode ser alvo da graça de Deus no dia do Senhor, no dia do descanso? Mas Jesus também mostra a incoerência dessa religião, da religião judaica daqueles dias. De uma religião que pregava a devoção ao Deus Criador, mas não se preocupava com o bem-estar de uma alma humana. Se preocupava mais com o bem-estar de animais, por quê? Porque isso era conveniente a eles, e você vai entender o que isso tem a ver com você, do que se preocupar com pessoas que não era do seu interesse, sobretudo nesse contexto aqui. Eles não tinham nenhum interesse que um milagre dessa proporção, associado a Jesus, fosse acontecido num dia do Senhor, em pleno culto, em plena sinagoga. Vocês estão percebendo o que está sendo dito aqui nesses versículos 15 e 16? Como nós estamos sendo ensinados pelo Evangelho a ser igreja, a ser crentes e a ser comunidade da fé? Como nós devemos fugir dessa inclinação carnal e egoísta que nós temos, de querer viver uma religião que seja moldada, formatada aos nossos interesses. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E isso é uma vergonha. Pessoas que tomam o santo nome do Senhor, que abraçam a religião cristã, mas que na verdade vivem uma religião que é moldada de acordo com o seu próprio egoísmo, o seu próprio interesse. Isso é uma grande vergonha, não só diante de Deus, como também diante dos homens. E é por isso que, infelizmente,
o Evangelho tem sido envergonhado em larga escala em nosso país. Muitas e muitas comunidades organizadas, algumas bem grandes, midiáticas, com o nome na placa Igreja Evangélica, mas as suas práticas não têm nada a ver com o Evangelho. São religiões ou são manifestações religiosas de cristianismo que não é evangélico, que é egoísta, que é interesseiro, um evangelho formatado ao interesse das pessoas. Mas aqui também nós veremos, no versículo 17, que há uma grande vergonha para aqueles que agem assim. Haverá no dia final, não conheço vocês, novamente é citado o texto de Mateus, mas também há nesta vida. Aqui olhamos para o versículo 15 e 16 e vemos claramente, pessoas são mais importantes do que coisas. Amém, igreja? Amém. Verdade? Pessoas são mais importantes do que coisas. Mas não só as pessoas que são importantes para você. Não só as pessoas que são caras, valiosas para você. O Evangelho está nos dizendo aqui que todas as pessoas são importantes. Todas, sem exceção. Aqui nós estamos vendo isso. Aqui o Evangelho está mostrando para nós, nesse contexto histórico, uma legítima filha de Abraão, uma herdeira da promessa, trazendo para os nossos dias, aplicando para a nossa realidade, que estamos fora desse contexto do povo judeu. Aqui estamos novamente sendo lembrados pelo Evangelho, que todos os homens e mulheres foram criados igualmente à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura, a todos os homens e todas as mulheres. Por isso, novamente aqui, de modo implícito, está sendo ensinado para nós que nós não devemos fazer acepção de pessoas dentro da igreja. Entre nós que já somos crentes, dentro da igreja, aqueles que chegam aqui para serem recebidos por Cristo e serem libertos dos cativeiros que assolam as suas vidas. Logo, igreja do Senhor, no que depender de você, seja uma bênção. Amém, igreja? Mas não seja uma bênção só para quem você quer. Não seja uma bênção só para quem interessa a você. Seja uma bênção para todos aqueles que se aproximarem de você, todos. Porque Cristo fez assim. Essa mulher era uma estranha para ele. Essa mulher não tinha nada o que oferecer humanamente falando a ele. Você é um crente, seja uma bênção para todos quantos o Senhor fizer chegar até você. Tendo Jesus dito estas palavras, diz o versículo 17, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Novamente, o Evangelho traz para nós esse termo, adversários, opositores, pessoas que resistem, pessoas que se colocam contra, está aqui. Não sou eu, é o Evangelho. O Evangelho está novamente dizendo para mim e para você, que nesse chamado de nós sermos uma bênção para as pessoas, como Cristo foi, como Ele continua sendo através da sua igreja, o Evangelho está nos dizendo que ser crente é igual a sofrer oposição. Ponha isso na sua mente. Ser crente é sinônimo de sofrer oposição. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer com você. E na verdade, quanto mais bênção você for, mais oposição você vai enfrentar. É o que o Evangelho está nos dizendo. E é o que nós vivemos na prática. Mas deixa eu chamar a sua atenção antes de encerrarmos a nossa exposição. A nossa tradução, revista e atualizada, Nova Almeida atualizada, diz que eles ficaram envergonhados. E essa expressão, ela não expressa bem aquilo que está na língua grega. Porque aqui alguém pode interpretar que eles, ouvindo a voz de Jesus,
internamente eles se sentiram envergonhados. Poxa, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. Mas não é isso que o texto está dizendo. A nova versão transformadora, a NVT, ela traz uma tradução mais adequada com a expressão grega. A NVT diz: as palavras de Jesus envergonharam seus adversários. Trouxe vergonha. E a palavra envergonhar aqui não é só vergonha, é desonra. Mas também significa confusão. Eles não se sentiram envergonhados, arrependidos. Eles foram atormentados pelas palavras de Jesus. Eles foram confundidos pela palavra de Jesus. Eles foram desgraçados pelas palavras de Jesus. Eles foram desonrados publicamente pelo Evangelho. Porque a sua prática é estranha, não era evangélica. Não dizia respeito ao Evangelho do Antigo Testamento e do Novo Testamento, um único Evangelho. Entretanto, o versículo 17 traz a condição deles: desonra, desgraça. Entretanto, uma conjunção adversativa. É o oposto. O que a gente vai ver agora é o oposto do que eles estão enfrentando. Vergonha, desonra, desgraça. Havia um outro grupo de pessoas que estavam numa condição completamente diferente. Esses arrogantes, que de modo vil desprezaram o que Deus tinha feito. Você consegue imaginar uma mulher chegar aqui no nosso culto, completamente torta, e através da ação do Evangelho, na pregação, na oração, essa mulher ficar curada. E ter pessoas que, por alguma razão, não se sentirem beneficiadas com isso. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, com esses adversários de Jesus. Eles desprezaram o que Deus tinha feito. Mas, entretanto, agora não tem só mais uma mulher curada glorificando a Deus. O texto nos diz que todos, e a palavra grega é multidão, não era pouca gente, todos estavam glorificando a Deus, estavam cheios de alegria. E a palavra aqui é a mesma raiz de graça. Eles foram agraciados pela ação de Deus, e essa graça começou a abundar deles. Eles começaram a ficar excessivamente alegres e demonstrar isso, glorificando a Deus. Por que isso aconteceu, pastor? Segundo o texto, por causa dos feitos gloriosos do glorioso Deus, que estava operando por meio de quem? De seu Filho. Exatamente o que Deus tem feito ao longo dos séculos e continua fazendo hoje na igreja, através da igreja. Você está conseguindo perceber o que está sendo dito no versículo 17? É uma multidão que não foi beneficiada como outras multidões foram. Em outras multidões, todo mundo recebeu um monte de milagres. Aqui não. Uma mulher só recebeu um milagre. Mas todos estão glorificando a Deus. Uma só mulher que sofria 18 anos, na sua alma e na sua carne, foi liberta, segundo o texto sagrado, do cativeiro de Satanás. E agora todos estão glorificando a esse Deus. Que Deus glorioso é esse que o Evangelho nos apresenta? Que Salvador generoso, compassivo, é esse que o Evangelho apresenta? Esse é o Cristo dos Evangelhos. Esse é o Cristo que os cristãos, que a igreja deve imitar. Por isso eu encerro essa mensagem, meus irmãos, lembrando a você que você precisa cuidar de viver a vida evangélica que foi entregue a você por seu Salvador, diretamente por Jesus a você. Foi Ele que entregou a você através do seu corpo, a igreja. Você deve, cristão, cristã, cuidar para que você não acabe vivendo uma vida de religião confusa, valorizando mais a coisas do que a pessoas. Não, pastor, não se preocupe. Eu nunca vou valorizar mais o meu gado ou o meu jumentinho.
do que os meus irmãos. Cuidado para não valorizar mais o seu ministério e qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus e do seu povo. Valioso é o Senhor, valiosos são os seus filhos, é o seu povo. Tudo isso será cercado pelas mãos da providência de Deus em nossas vidas. Mas igreja, Deus, seu povo, seu reino, não é uma coisa sem importância para aqueles que nasceram de novo. Cuidado para que você não viva uma religião baseada naquilo que é conveniente a você. Cuidado para que você não viva uma religião tão fria que as coisas estão acontecendo no seu lado, na sua frente, e você já não consegue mais glorificar a Deus. Cuidado com isso, igreja do Senhor. A religião cristã que o Senhor te entregou ensina a mim e a você que estas portas devem estar abertas, que os seus braços também devem estar abertos, para que aqui os cativos venham e encontrem o Cristo que liberta a todos os encarcerados de Satanás. Ouviram isso? Vão entrar por essas portas encarcerados de Satanás. É dura a realidade, mas essa é a realidade. E é aqui, no meio do povo de Deus, que essas pessoas, ouvindo a Deus, na pessoa bendita do seu Filho, do seu Evangelho, vão ser libertas de todo o cativeiro. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, em primeiro lugar, por ter nos libertado do cativeiro que nos oprimia. Obrigado, Senhor, por ter nos libertado das amarras do pecado, que não mais tem o poder de nos condenar por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque uma vez libertos do pecado, fomos feitos teus filhos. Nos perdoe, Senhor, quando nós esquecemos que nós estamos aqui para ser instrumentos em tuas mãos, para que outros também alcancem essa salvação maravilhosa. Nos ajude, portanto, ó Deus, como crentes individuais, mas também como igreja, que o Senhor nos ajude a sermos o teu corpo de modo fiel, de modo que a tua voz seja ouvida, que o Senhor seja encontrado nesta casa, nesta igreja, e que vidas sejam libertas das correntes de Satanás, dos cativeiros malditos, e possam glorificar ao teu santo e bendito nome. Aplica, Senhor, Espírito Santo de Deus, a tua palavra aos nossos corações. Não nos deixe esquecer, mas nos ajude a praticar. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.